Quem continua conosco, gentilmente, no nosso estúdio em Brasília, é o vice-presidente nacional do PSB, Roberto Amaral. Roberto, esse clima que você acabou de falar agora, né? Ou seja, de tentar frear a economia para que haja mais desemprego, você acha que isso já faz parte da disputa eleitoral para a presidência da República no ano que vem ou não? Não. Eu acho que isso faz parte de uma cultura neoliberal que só pensa da macroeconomia, que lembra a desterrada Zélia. O povo é um detalhe. Como se a economia de um país, como qualquer país, principalmente um país como o nosso, pudesse ser analisada só do ponto de vista estatístico. Se nós não tivéssemos na planilha dos cálculos uma coisa chamada ser humano, gente, povo. Veja bem, nos últimos 12 meses, a inflação é de apenas 6,49. Está dentro da média. E a previsão do mercado para 2014 é de 5,76. Ou seja, é uma visão de baixa de inflação. Por que está se falando tanto na necessidade de aumentar o desemprego? Quando a reportagem há pouco de vocês mostrava a nossa diferença para a Europa. Enquanto lá o desemprego cresce, aqui o que cresce é o emprego. Nós precisamos crescer. Nós precisamos desenvolver o país. Sem desenvolvimento, não adianta combater a inflação se não fizer desenvolvimento. Sem desenvolvimento você não tem educação, não tem saúde, você não tem transporte, você não tem segurança. Há uma coisa incrível nesse país, para esses economistas jurássicos tradicionais, que foram derrotados pela realidade da Europa. Por que este país não pode crescer acima de 3%? Você faz um estudo toda vez que a taxa de crescimento do Brasil começa a crescer, se começa a falar em inflação. Quantos países, para não falar só na China, quantos países hoje estão crescendo acima de 3% sem crise inflacionária? Roberto, o que impede, então, o país de crescer? O que impede o país de crescer é a ausência de investimento. E não só de investimento estatal, público, como de investimento privado. Dizia-se que que o capital privado não investia porque os juros eram altos. A presidente baixou os juros. Dizia-se que nós não crescíamos, não podíamos crescer, não podíamos investir, porque a indústria estava afogada com a taxa cambial. A taxa cambial foi posta sob controle. Dizia-se que o capital privado não investia porque nós não tínhamos condições de desenvolvimento. Não crescia porque não havia crédito. O governo pôs o crédito na praça a partir de uma política corajosa liderada pelos bancos públicos. Por que então que não investem? Ok. Roberto, muito obrigado pela gentileza, pela participação conosco aqui no Jornal da Record. Muito obrigado, Roberto. Eu fiquei felicíssimo e envaidecido de haver sido convidado. Estarei aqui sempre que convidado por você. Muito obrigado. E olha, a gente vai falar um pouco mais sobre a situação brasileira, vamos falar um pouco a respeito de inflação. Está conosco o cientista político, membro do Conselho do BNDES, vice-presidente do PSB, Roberto Amaral. Roberto, boa noite, muito obrigado pela gentileza e participação conosco aqui no Jornal da Record News. Roberto. Boa noite, estou à sua disposição. Muito obrigado. Roberto, na sua opinião, o governo tem instrumentos para segurar a inflação brasileira, que hoje, inclusive, tem aí o IPCA, para segurar a inflação brasileira, algo mais do que simplesmente suspender a taxa de juros e tentar frear a economia brasileira, como parece que está acontecendo? O governo tem que fazer exatamente isto, é evitar... Primeiro, o que é inflação? Qual é a inflação que nós estamos vivendo? É a inflação sazonal e decadente, sedente. Em janeiro, a inflação era 0,86. Em março já era 0,47. E agora estamos em 0,55. E nos 12 últimos anos, nós temos uma inflação de 6,4. Qual é a razão de tanta balbúrdia? Por que tanta conversa em torno disso? Por que a pressão para aumentar os juros? Que não interessa a ninguém.
Porque nós ficarmos adotando aqui a política jurássica que o FMI impôs à Europa, de recessão e de desemprego. Não há a menor razão para isso. O que nós temos que fazer é investir no chamado Custo Brasil, é investir em infraestrutura, é investir em transporte, é investir em logística. Roberto, você diz a pressão, então, para que o Banco Central suspenda os juros. Quem é que pressiona o Banco Central para o juros subir? Aliás, subiu de 7,25 para 7,5. Oi? Desculpa. É a banca. É a banca, é o sistema financeiro brasileiro, que é um sistema que vive da alta de juros. Ele não investe, ele não quer correr risco. Não há nenhuma razão para aumentar os juros. Essa inflação, vou repetir, e é preciso dizer isto à exaustão, é sazonal. Ela foi provocada pelo aumento dos alimentos, ela foi provocada pela modernização dos transportes, pela regulação dos transportes e pelo aumento das commodities internacionais. Isto é um fator sazonal. A inflação não pode ser tratada como quando ela se manifesta em um mês, quando ela se manifesta em uma semana. A inflação exige, para você considerar a inflação e tratar dela, você tem que encarar uma série de pelo menos um ano. E esta inflação vem caindo. Não há ameaça quando uma inflação sobe de 0,4 para 0,5 de um mês para outro. Isso não é inflação. Como o Banco Central, então, fez subiu o juros 0,25 ponto percentual na última reunião, você acha, então, que esse pessoal, como você disse, os bancos, principalmente, que pressionam para subir os juros, tiveram sucesso? Está havendo uma mudança na política econômica do governo da presidente Dilma? Estão tentando fazer essa mudança. O grande perigo do aumento da taxa de juros da Selic é que ele pode ser uma pequena gravidez. Começa com uma pequena gravidez, depois vira uma gravidez. Nós temos que impedir que isto vire uma norma. Uma das grandes conquistas, e que merece o nosso aplauso, da presidente Dilma, foi inverter a política de juros. Foi o viés de baixa. É isso que estão tentando destruir. O que o Brasil precisa, o que nós precisamos urgentemente, é de desenvolvimento, é de crescimento. Veja bem, Heródoto, a contradição. Se diz que para conter essa inflação, nós precisamos deter o crescimento. São os mesmos que dizem que nós estamos crescendo pouco. E realmente estamos crescendo pouco, porque 0,9 de PIB não atende aos interesses do país. Ou seja, não há pressão inflacionária, nem há pressão de demanda, porque o país está crescendo pouco. Ao contrário do que a banca está dizendo, o que nós precisamos é de mais investimentos, o que nós precisamos é de mais consumo. O que eles querem? Diminuir os empregos, desempregar, baixar os salários, para que haja um consumo menor. Quando todo mundo está reclamando, porque a indústria está vendendo menos. Isso é uma contradição em termos.